Dinâmicas de grupo. Você sabe se comportar adequadamente diante de uma dinâmica de grupo num processo de recrutamento e seleção? É sobre esse tema que nós vamos falar neste vídeo. As dinâmicas de grupo são recursos preciosos no processo de recrutamento e seleção. Afinal de contas, o papel, como um currículo, ele aceita tudo. E numa entrevista, eventualmente a pessoa falta com a verdade. Logo, é na dinâmica de grupo que eu vou verificar como a pessoa efetivamente se comporta diante dos desafios ali estabelecidos. Hoje vamos falar algumas dicas importantes nesse processo. Primeiro, você pode parar e pensar: o que querem avaliar com essa dinâmica? Toda dinâmica tem como proposta, como eu havia mencionado, avaliar e identificar alguns comportamentos que você vai ter diante das situações. Então, se é passado um desafio, por exemplo, de montar ali um quebra-cabeça, como você lida com outras 5, 6 pessoas que estão ali fazendo a mesma atividade? Você é comunicativo? Você demonstra liderança? Você tem um pensamento mais analítico? Você sabe desenvolver aquilo? Essas são situações corriqueiras que acontecem em processos de recrutamento e seleção. Pontos importantes. Primeiro, mantenha calma. Não adianta nada ficar nervoso nesse momento. Busque ser você mesmo. Como que você agiria naquela situação? Afinal, a dinâmica é para verificar como você verdadeiramente é. Preste atenção nos detalhes. Os detalhes. Os detalhes podem fazer a sua equipe ou você se destacar ou não. Esteja muito atento às regras do jogo e também à pessoa que está conduzindo o processo. Outro ponto fundamental. É muito comum, dentro desses momentos de dinâmica, que em meio aos candidatos você também tenha infiltrado algumas pessoas relacionadas a recrutamento e seleção da própria organização, para estarem ali e verificando como cada um se comporta e, em alguns casos, até deixando o ambiente um pouco mais atritoso para verificar como você lida, por exemplo, com uma rejeição ou com palavras ásperas de uma ou de outra pessoa. Lembre-se, seja sempre respeitador. Se o outro está sendo desrespeitador com você, ok, isso não significa que você precisa seguir a mesma linha dessa pessoa. Seja ético, empático. Eu já citei anteriormente no vídeo anterior falando sobre aquele exemplo que foi verificado conduta ética ou antiética das pessoas que estavam passando pelo processo de entrevista. Então, busque seguir as regras que estão estabelecidas e jamais passar, ser inadequado aí com uma pessoa ou outra, burlar as regras e assim por diante. Proatividade, ela é fundamental nesse momento. Da mesma forma que a entrevista é o momento de você se colocar, também é importante, dentro de uma dinâmica, você se colocar, você se posicionar para que você tenha esse destaque. Agora, proatividade não significa passar por cima de outras pessoas. Seja empático, volto a dizer. E comunicativo. Não adianta você ter inúmeras ideias e soluções para aquele desafio se você guardá-las para você. É importante que você saiba verbalizar, e ali está sendo aferido, medido e identificado a sua capacidade de se comunicar, de ser persuasivo, de negociar com as pessoas. É também momento de verificar se você é criativo ou não diante daquela situação, se você tem liderança, se você é o tipo de pessoa que mantém-se no jogo, na dinâmica até o fim, ou se você é aquela pessoa que desiste. A determinação é um ingrediente importante nesse sentido. Lembre-se que a ideia da dinâmica é verificar os seus comportamentos.
Logo, pense sempre que tipo de comportamento eles desejam para essa vaga e que eles esperam dos candidatos diante desta dinâmica. E a partir daí, você pode fazer alguns ajustes importantes. Aqui eu quero finalizar essa temática importante, dando dois alertas fundamentais. Primeiro, é que nesse momento de pandemia, deve-se evitar, as empresas estão evitando essa questão da dinâmica de grupo em decorrência da pandemia, mas posteriormente isso deve ser retomado. Outro ponto, há quem fala que é errando que se aprende. Cuidado, cuidado. Parafraseando um pouco o que o Cortella fala, não é errando que se aprende, é corrigindo os erros que se aprende. Ou seja, se você não se comportou adequadamente naquela dinâmica, corrija isso para a próxima. É importante você sempre fazer uma análise crítica do seu comportamento naquele momento, da dinâmica ou posteriormente. Desta maneira, você pode crescer. Você pode crescer com cada experiência. Muito agradecido. Lembrem-se sempre de curtir este vídeo, comentar e compartilhar. Até o próximo.